Olá, está no ar o Ciência é Tudo, trazendo para você muita informação e conteúdos sobre ciência, tecnologia e inovação. E no programa de hoje vamos destacar a relação entre histórias em quadrinhos e a ciência. Você vai conhecer o projeto Estrogênias Meninas na Ciência, um programa que incentiva a participação feminina em áreas científicas. Alô, empreendedor! Vamos mostrar como funciona o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. E tem também uma nova tecnologia baseada em inteligência artificial que ajuda a detectar casos de hanseníase. Tudo isso e muito mais no Ciência é Tudo. Então, vem comigo nessa viagem pelo mundo do conhecimento. Nós vamos falar agora sobre uma forma de arte que narra histórias, unindo imagens e textos de uma forma sequenciada, em quadros. As histórias em quadrinhos surgiram no século XIX e, desde então, conquistou uma legião de fãs no mundo todo. E apesar de muitos não levarem esse meio de comunicação a sério, você sabia que as histórias em quadrinhos podem ser uma ótima ferramenta para a divulgação científica? A relação entre ciência e quadrinhos começa a se intensificar nos anos 1940, quando o norte-americano Max Gaines funda a Educational Comics para publicar HQs com conteúdo científico, educativo e religioso. Desde então, o uso dos quadrinhos para divulgação científica tem se mostrado muito eficaz. A gente tem vários estudos a respeito do tema, né? Desde a década de 60, apesar de que a grande maioria dos estudos são bem recentes, de 2015 para cá, que foi quando eu defendi minha dissertação, mas tem várias coisas que o pessoal encontrou nesses estudos, a maioria deles foi questões de motivação, os alunos se sentem mais motivados para aprender, para continuar aprendendo o tema depois que a aula termina. Eu vejo especificamente a questão dos quadrinhos como muito frutífera para a gente utilizar essa linguagem, que é uma linguagem mundial, né, transnacional, para trazer questões da ordem da pesquisa, da ordem da ciência, para um entendimento melhor do que é pesquisa, o que a pesquisa pode trazer para a sociedade, quais são as vantagens, né, de se fazer pesquisa, por que a pesquisa faz com que a sociedade avance nos mais variados campos. Tem também um impacto até mesmo no desempenho. Teve um estudo estrangeiro que eles pegaram 700 estudantes, eles dividiram entre estudantes que iriam estudar com texto em quadrinhos e outros queriam estudar com um texto mais tradicional de livro didático. E o que eles perceberam é que, sim, todos esses grupos tiveram melhora no desempenho depois de ter estudado tanto no texto quanto nos quadrinhos, mas eles perceberam que naqueles estudantes que tinham aproveitamento um pouco mais baixo, esse aumento, né, essa melhora foi maior, mais expressiva. E eu poderia dizer assim que, em termos de exemplos, né, tem alguns assim mais independentes, principalmente na questão de matemática ou biologia. Isso tem surgido muito em dissertações de mestrado, teses, que as pessoas depois transformam elas, né, e principalmente na área de educação também, né, que tem aparecido de várias formas, educação para a ciência, enfim. Tenho visto vários trabalhos assim. Os quadrinhos que eu fiz sobre propriedade da matéria para o meu mestrado, eles tiveram um impacto bem legal na sala de aula que eu levei. Passou 3 meses e eles ainda lembravam do experimento que aconteceu nos quadrinhos. Em algumas turmas eu até fazia o experimento com eles no laboratório depois, e aí eles também gostavam muito, né? Dava um impacto todo diferente de só fazer o experimento por fazer. Então, no geral, foi um trabalho que realmente me inspirou a continuar fazendo mais quadrinhos depois. Eu destacaria, né, um trabalho que é bem diferente, que sai um pouco dessa área, que vai mais para os estudos culturais, A Caçadora de Fãs, da Larissa Becco, que saiu pela editora VEC, que foi minha orientanda de mestrado.
e ela transformou a pesquisa dela sobre fãs de super-heróis em uma HQ. Outro bom exemplo de histórias em quadrinhos a serviço da ciência é a revista Educação Mais Participação, uma equação para a redução de riscos de desastres. A HQ é uma parceria do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista e o Semadem Educação, projeto do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Mas apesar dos benefícios de utilizar os quadrinhos como uma ferramenta de comunicação, ainda existe certo preconceito e algumas dificuldades para encontrar material específico. É um preconceito a respeito do que os quadrinhos são capazes. Que é aquela ideia assim, de que às vezes o quadrinho é simplesmente uma coisa que é para ser divertida. Ele vai contar uma história, ou então ele vai trazer alguma coisa de humor, ele vai trazer uma aventura, alguma coisa assim. Não me entendam mal, eles fazem isso, fazem muito bem, faz muito bem em sala, inclusive eu estudei isso no mestrado, mas quadrinhos podem fazer muito mais do que isso. O meu estudo de doutorado é justamente sobre essas representações científicas nos quadrinhos, os esquemas, os gráficos. Os quadrinhos, eles podem servir para fazer explicações da mesma forma que um texto serve para comunicar explicações, da mesma forma que eu posso fazer explicações faladas, eu posso quadrinizar explicações. Em termos de vantagem, eu acho que no primeiro momento a questão da linguagem é uma questão central para a gente usar essa linguagem, de facilitar, né, essa linguagem visual dos quadrinhos que é tão rica. E uma segunda vantagem, eu diria que é em termos do público, em termos do formato, em termos do consumo e de quem vai se atingir, né, que público a gente vai atingir com essa divulgação, né. O professor que queira usar histórias em quadrinhos na sala de aula, ele vai ter principalmente de dificuldade em encontrar histórias em quadrinhos sobre temas específicos. A gente tem muitas histórias em quadrinhos disponíveis hoje, bem mais do que tinha antes, mas muitas vezes elas estão em inglês, a grande maioria delas está em inglês, e mesmo as que estão em português são sobre temas muito selecionados. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, fundação pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, apoia várias pesquisas na área de quadrinhos. Eu vejo boas perspectivas para essa questão do uso de quadrinhos, principalmente porque a produção de quadrinhos e a produção de artigos, né, a respeito desse uso de quadrinhos aumentou muito nos últimos anos. Como eu falei, desde que eu defendi a minha dissertação de mestrado, o panorama mudou bastante, tem muita gente publicando, muita gente fazendo. Infelizmente, boa parte dessa produção é em inglês, então eu acho importante que tenha um esforço de tradução para o Brasil, porque é um material riquíssimo para os professores usarem, mas mesmo no Brasil também aumentou bastante essa produção. Perspectivas são boas por um lado e difíceis por outras, né? E no mundo também tem acontecido várias coisas, né? Tem vindo vários trabalhos, como o Desaplanar, por exemplo, que é resultado de uma tese. Eu lembrei de mais um trabalho agora brasileiro da Aline Daca, também tem do Guilherme Smith, que foi resultado da dissertação dele, que é um quadrinho autobiográfico. Então as pessoas têm produzido, mas eu acho que a circulação desses materiais é que é de difícil acesso às pessoas fora da bolha do mundo dos quadrinhos. E essa questão também de fazer oficinas com os alunos também é uma coisa que está sendo muito pesquisada e que eu também acho muito legal, que os alunos se expressem em quadrinhos, é uma forma de avaliação alternativa bem interessante. E eu acho muito legal também isso, do professor fazer o próprio quadrinho dele ali, mais domésticozinho. Talvez ele não vai ter aquela qualidade técnica de venda, mas vai ser uma experiência muito legal ali em sala, só pelo fato dele ter feito e levado e ser uma coisa dele. Empreendedores podem recorrer a uma assessoria especializada para tirar dúvidas e pedir orientações empresariais. Vamos conhecer agora o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, uma parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e do Sebrae. Você vai ver agora como esse serviço funciona na prática. Empreender é um desafio. Muitas dúvidas surgem na hora de montar um negócio.
Mas existe uma ação que tem facilitado esse processo. É o SBRT, o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. O nome já diz tudo. É um sistema de informação tecnológico que responde perguntas do empreendedor e o orienta na solução de problemas. Tudo isso feito por meio de uma plataforma virtual e totalmente de graça. Isso é feito por meio de um sistema em rede que interliga as pessoas que estão precisando da informação qualificada com as instituições que produzem e que pesquisam esse tipo de conteúdo. E essa rede é distribuída de forma digital e automática e escalonada entre as instituições, e uma vez que o pesquisador, que o especialista tem acesso à pergunta, à dúvida que é feita, ele responde aquela dúvida e manda para a empresa, para que a empresa possa aplicar o resultado daquela resposta no seu dia a dia. A ação é uma parceria do MCTI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do IPICT, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e tem gerado bons resultados. Com isso, aumenta a produtividade, melhora a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelas micro, pequenas e médias empresas, e também eleva o padrão do serviço e do produto que é oferecido ao consumidor, porque o consumidor vai ter acesso, o consumidor final da empresa que tá acessando o SBRT, ele vai ter acesso a um produto que foi feito a partir de diretrizes validadas nacionalmente. Até o momento já foram respondidas mais de 34 mil perguntas e todas elas estão disponíveis na plataforma. Além delas, há também dossiês que orientam o empreendedor. São cerca de 500 a 600 dossiês técnicos, que são pesquisas ainda mais elaboradas e que trazem a possibilidade de aplicação de inovação nos processos empresariais das empresas que estão abrindo agora, dos empreendedores, dos pequenos empresários. Qualquer pessoa pode se beneficiar do serviço. É preciso apenas se cadastrar no site respostatecnica.org.br e postar a pergunta. O tempo médio de resposta é 15 dias e o atendimento é feito exclusivamente via web. E fica por aí, sabe por quê? Depois do intervalo a gente volta com mais ciência, tecnologia e inovação. O Ciência é Tudo volta já já. Voltamos com Ciência é Tudo, a sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. E abrindo esse bloco, vamos falar sobre uma inovação tecnológica importante que usa inteligência artificial na área da saúde. O Instituto Oswaldo Cruz desenvolveu um assistente de diagnóstico digital para auxiliar médicos na identificação de casos suspeitos de hanseníase. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Microsoft e a Fundação Novartis. O combate a uma das doenças mais antigas da humanidade, a hanseníase, tem agora um aliado tecnológico. O Instituto Oswaldo Cruz desenvolveu uma ferramenta baseada em inteligência artificial que ajuda a identificar casos suspeitos da doença. Dados científicos mostram que, a partir de imagens de lesões na pele e informações clínicas, o instrumento pode indicar a probabilidade da infecção com mais de 90% de acerto. A nova tecnologia deve servir de base para o desenvolvimento de um aplicativo de celular para uso de profissionais de saúde em postos de atendimento à população. Dessa forma, acelerando o diagnóstico da doença e o início do tratamento, é possível interromper a transmissão e prevenir sequelas. Hanseníase é uma doença infecciosa que afeta a pele e os nervos das pessoas doentes. É importante que tenhamos um diagnóstico precoce, justamente para impedir sequelas que são comuns em pacientes que fazem o diagnóstico tardio.
E a hanseníase tem uma diversidade muito grande de formas clínicas. Com isso, é muito difícil para um profissional de saúde conseguir detectar precocemente e tratar adequadamente os pacientes. Portanto, o que nós estamos desenvolvendo é um aplicativo que poderá suspeitar da hanseníase e, com isso, encaminhar para um centro de saúde justamente as pessoas com uma chance maior, com risco maior de terem a doença. Com isso, a gente poderá diagnosticar e tratar esse indivíduo, prevenindo sequelas e interrompendo a cadeia de transmissão da doença. A nova ferramenta aproveita os benefícios da inteligência artificial e do aprendizado em máquina. Isso porque a tecnologia pode enxergar mais que o olho humano, identificando diferenças de cores e formas muito mais precisas. Para treinar o sistema, foram reunidas mais de 1.200 fotos de lesões, tanto de hanseníase quanto de doenças semelhantes. As imagens são de pacientes atendidos no ambulatório Souza Araújo, especializado no diagnóstico, tratamento e prevenção da hanseníase. Desde os anos 1980, a doença pode ser tratada com uma combinação de antibióticos, a chamada polioquimioterapia. Além de curar, o tratamento impede a transmissão da bactéria que provoca a infecção. Mas, segundo o Instituto Oswaldo Cruz, o atraso no diagnóstico da hanseníase ainda é uma das principais barreiras para eliminar a doença. Devido à demora no tratamento, muitas pessoas ainda perdem o movimento dos pés e mãos ou desenvolvem problemas de visão. O Brasil é o segundo país mais atingido pela hanseníase, ficando atrás apenas da Índia. Com o objetivo de incentivar a participação de alunas nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, foi criado o projeto Estrogênias, Meninas na Ciência. O programa é uma parceria da Positivo Tecnologia com grandes empresas como Lego e Disney. Equipes de meninas estudantes de instituições públicas de todo o país foram selecionadas para participar do programa. Esta é uma das estudantes de um time de meninas encorajadas a desbravar desafios científicos, especialmente marcados para este mês de março, mês da mulher. O objetivo desse projeto, desse programa, é incentivar que as meninas elas entrem no universo da ciência, da pesquisa, da tecnologia, para que elas sejam meninas inseridas nesse universo, principalmente da ciência e da tecnologia. Aqui nós aprendemos a metodologia STEM. Aprendemos a montar e programar robôs. Aprendemos a nos socializar, trabalhar em equipe e sermos mais criativas. E também aprendemos a pesquisar e a solucionar problemas da nossa sociedade. Mas os reflexos de programas que pretendem aproximá-las da ciência podem ser em futuras médicas, engenheiras, professoras, pesquisadoras, o que elas quiserem. Quem dá esse empurrãozinho tão importante nesta fase da vida é o programa Estrogênias, fruto de uma parceria de ferramentas educacionais e tecnológicas. O Estrogênias surgiu por meio da observação de um agravante cada vez mais presente dentro das comunidades escolares. Ou seja, há pouco ou quase nenhuma participação das meninas em projetos que envolvam ciência e tecnologia. Então foi pensando nisso que o Educacional criou essa iniciativa Estrogênias Meninas na Ciência, que ela serve para incentivar e para inspirar cada vez mais meninas a buscarem o protagonismo nessas áreas, tanto na parte da pesquisa ou quanto na parte de projetos que envolvam a parte da tecnologia, programação, ciência, robótica. A proposta é a de montar um robô com peças de Lego. Para isso foram formadas 25 equipes com alunas de 6 a 16 anos em 14 estados: Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Além de estimular a aproximação de meninas das áreas de computação, robótica e programação,
O projeto faz parte de uma iniciativa mundial que quer ampliar o acesso dessas áreas às meninas também. E mais, fazer com que elas sigam nas carreiras ligadas à STEAM, ciência, tecnologia, engenharias e matemática. E mostrar que este caminho está ao alcance de todas. Falar sobre o número de meninas impactadas por esse projeto ainda é uma interrogação, porque nós sabemos que dessas 25 equipes que foram selecionadas para participar dessa etapa do programa, nós teremos um número grande de meninas ali dentro que estão encarregadas de serem dinamizadoras desse programa com outras meninas, ou seja, cada uma delas tem o papel fundamental de compartilhar aquilo que está aprendendo, compartilhar esses novos conceitos de programação e de tecnologia que está aprendendo. Isso pode ser feito dentro da sua casa, com seus familiares, isso pode ser dentro da escola, com outras meninas de outras turmas, com professoras, né? Isso pode acontecer dentro da sua comunidade, abrindo para pais, abrindo para alunos que não são daquela escola, de repente num contraturno escolar, para mostrar o que é a metodologia da Lego Education, o que é trabalhar com microbit, fazer prototipagem, programação, pensamento computacional. Disso podem surgir muitos projetos bacanas que a própria escola pode pensar em adotar e aprimorar para poder oferecer para sua comunidade. E não só para atingir meninas, isso também é para atingir meninos, outros professores. Isso pode entrar como um apoio a algum projeto que a escola já tenha de tecnologia ou não, porque a tecnologia ela pode ser agregada com projetos que não tem nada de tecnologia, e isso é muito legal porque o céu é o limite quando a gente fala em trabalhos compartilhados, em compartilhar ideias, porque cada um vai colocando um pouco daquilo que sabe, um pouco daquilo que aprendeu, e o número de pessoas impactadas, ele chega num momento em que a gente não consegue nem mais mensurar. E o Ciência Tudo está quase acabando, mas antes, vamos com o nosso giro de notícias da semana, trazendo as últimas novidades na área da ciência e da tecnologia. Rodô! Estão abertas as inscrições para o concurso de desenhos que vai selecionar a identidade visual da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema este ano é Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Destinado a estudantes do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio de escolas públicas e privadas, os desenhos devem ser enviados até o dia 11 de abril. Para mais informações, acesse o site museu.cp.ufmg.br. Últimos dias para se inscrever no 11º Prêmio Fotografia, Ciência e Arte do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, fundação pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. As inscrições estão abertas até o dia 14 de março para estudantes de graduação, pós-graduação, graduados, pós-graduados, docentes e pesquisadores. São 2 categorias, câmera fotográfica e instrumentos especiais. No site, é possível ver as imagens premiadas nos anos anteriores. A divulgação dos resultados deve ocorrer até o dia 15 de junho. Criado em 2011, o prêmio tem o objetivo de fomentar a produção de imagens com a temática de ciência, tecnologia e inovação, contribuir com a divulgação e a popularização da ciência, além de ampliar o banco de imagens do CNPq. O programa MCTI Futuro vai oferecer 70 mil vagas para cursos de capacitação gratuitos na área de tecnologia. O MCTI Futuro é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações que tem como objetivo promover a capacitação em larga escala de pesquisadores e estudantes em tecnologias emergentes. 15 instituições privadas já são parceiras do projeto. Entre elas está o FIT, Instituto de Tecnologia, que está com inscrições abertas para cursos em áreas como robótica, inteligência artificial, internet das coisas e simulação digital. E o Ciência Tudo está terminando. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa jornada pelo universo da ciência, tecnologia e inovação. Se você quiser rever este ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí, pessoal. Sábado que vem a gente tem um encontro marcado no mesmo horário, hein? Eu espero você. Tchau, tchau.